Yahushua, aqui estamos para adorar ao nosso Criador. Em nome de Yahushua, eu venho nesta hora exaltar o nome de Yahu, porque é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele que é autoexistência, tem vida em si mesmo, deu ao seu filho ter vida em si mesmo, nos deu, aqueles que se convertem, ter vida em si mesmo, e por isso vamos ser arrebatados. E quem está no sepulcro, quem foi para o cemitério convertido, ressuscitará e receberá a, a bênção de ser arrebatado também. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Salvador, Yahushua. Aqui estamos para compartilhar um pouco sobre o futuro dos seres humanos. Nós temos ministrado um curso sobre o ser humano e hoje nós vamos falar sobre este assunto, o futuro de todos os seres humanos. Neste momento, eu quero compartilhar com você os juízos, os castigos que os seres humanos receberão de agora em diante. Todos sabem, se não sabe, fica sabendo que nós estamos nos tempos do fim, é momento final e precisamos estar prontos, porque os juízos de Yahu vão começar. Houve um período em que Yahu desceu juízo sobre a terra, afogando toda a humanidade, com exceção de Noé, seus 3 filhos e suas esposas. A partir daí, Yahu jurou que não mais mataria a humanidade com água. E agora os juízos são diferentes. Eu quero dizer para você que esses juízos dos quais nós vamos falar agora, todos esses juízos, eles são biblicamente corretos. Eu não vou falar de nada da minha mente. Aliás, eu não prego, não ensino nada da mente. Eu uso a palavra, as escrituras sagradas. Daqui em diante, você precisa entender que Yahu passou milhares de anos preparando a salvação da humanidade, trazendo a humanidade para situações, contextos, conjunturas e realidades que fizessem com que todos os seres humanos pudessem ser salvos. Ele diz na sua palavra que a vontade dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, foi necessário, em um certo instante, ele enviar o filho, Yahushua, para fazer a obra da cruz, derrotar Satanás, tomar as chaves desse mundo das mãos de Satanás, tomar o governo desse mundo das mãos do inimigo e dos homens maus e implantar o reino de Yahu aqui na terra. Yahushua veio, na cruz ele venceu o diabo, ele constituiu discípulos e encarregou-os de levar o evangelho que salva a toda criatura. Mas também ele disse que haveria um período
em que esse evangelho seria pregado. E depois de ser pregado, viria juízos, castigos sobre todas as pessoas que negaram o evangelho, ou seja, que não aceitaram se converter a ele. Eu vou falar aqui de 12 castigos, 12 juízos, né, que devemos ter em mente, porque daqui para frente, até o arrebatamento, temos chances de desfrutar de paz, de maravilhas, de muita coisa boa. Mas depois do arrebatamento, será só castigo, só juízo. Quero chamar sua atenção para o seguinte fato. Essa pandemia, ela fez algumas famílias experimentarem a partida de alguns membros da família. Daqui para frente, o negócio será mais sério. Não vai partir um ou outro, vão partir de muitos, mas são muitos mesmo, porque os juízos de Iarro está sendo preparado para se derramar sobre todos os moradores da terra após o arrebatamento. Muito bem. Qual é o primeiro julgamento? O primeiro julgamento será para as pessoas convertidas a Yahushua. Como será esse julgamento? Quem estiver em fidelidade subirá no arrebatamento. Quem não estiver em obediência ao evangelho não subirá no arrebatamento. Isso é muito importante. Então, primeiro juízo, o arrebatamento. O segundo juízo, quem não subir no arrebatamento será morto, decapitado, se quiser ainda ser salvo. Então, presta atenção. O fato de ser convertido a Yahushua não garante que sobe no arrebatamento. Só subirá no arrebatamento as pessoas convertidas que estiverem em obediência, em fidelidade. Isso é muito importante. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Louvado seja Yahweh. Portanto, nós teremos o primeiro juízo é o arrebatamento, o segundo juízo é a decapitação dos crentes convertidos que estavam em desobediência e por isso não subiram no arrebatamento. Terceiro juízo. Esse eu vou abreviar porque lá em Apocalipse está a descrição detalhada. São os juízos dos selos, trombetas e taças do Apocalipse. Então, esse é o juízo de número 3. O de número 4. Quem usar a marca da besta será lançado no lago de fogo. Quinto juízo. Todas as cidades serão derrubadas por Yahushua quando ele voltar. Sexto juízo. A meretriz, a Babilônia, a prostituta, será destruída com fogo. Sétimo juízo. O governante global será lançado no lago de fogo. Oitavo juízo. O diabo será lançado numa prisão e passará 1000 anos preso. Nono juízo. Depois do milênio, quem se rebelar contra Iarro será consumido pelo fogo. Décimo juízo. O diabo irá para o lago de fogo. 11º juízo. Os pecadores irão para o lago de fogo. 12º juízo. O céu e a terra serão destruídos com fogo. Amados, esses 12 juízos, eles marcarão
o futuro da humanidade na Terra. De forma que já não seremos mais como fomos em, por exemplo, 2019. Tempo bom, tempo maravilhoso. Daqui para frente será só sofrimento na face do planeta Terra. Sobre o arrebatamento, eu quero ler com você um trecho da palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 48, que diz o seguinte, vamos a partir do 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. No 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bom, quando isso acontecer, então haverá o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós podemos ver exatamente como está dito lá sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, está dito o seguinte. Vamos ler a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também Iarro, mediante Yahushua, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Mestre, de Iarro, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Yahushua, de modo algum precederemos que dormem, porquanto Iarro mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Iarro, descerá dos céus e os mortos no ungido Yahushua ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Mestre, o Salvador, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Salvador. Então, este é o primeiro juízo, arrebatamento. Vamos ver o segundo juízo, que é a decapitação dos crentes que não aceitarem colocar a marca da besta. Isso está em Apocalipse, no capítulo 13, você pode ver aí, no verso 15, dizendo assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, fizesse morrer, não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, observe aí. Quem é convertido a Yahushua e não sobe no arrebatamento, se quiser ser salvo, terá que negar colocar a imagem da besta. Agora, o terceiro juízo. Eu deixo para você ler Apocalipse 16, Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Lá fala dos selos das trombetas
e das taças. O quarto juízo, Apocalipse 14, nos versos de 9 a 11, que diz o seguinte: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Iarro, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Percebe aí? Então fica claro que quem colocar a marca irá para um lago de fogo e enxofre. Esse é o quarto juízo. O quinto juízo, Apocalipse 16, 19, que diz assim: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Eu vou repetir. E caíram as cidades das nações. As cidades quer dizer todas. Das nações quer dizer de todas. Então, todas as cidades do mundo serão derrubadas quando Yahushua descer, quando Yahushua voltar. Esse prédio aí, você está vendo essa casa, esse apartamento, esse condomínio aí? Daqui a mais ou menos 7 anos vai para o chão, vai ser destruído com um terremoto tão grande, mas tão forte, que não ficará nenhuma edificação em pé. As cidades, está falando as cidades. O sexto juízo, nós vamos ver aqui em Apocalipse. Eu recomendo você ler o capítulo 17 e 18 de Apocalipse para você ver o juízo que é a destruição da Babilônia. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. O capítulo 19, no verso 20, fala do sétimo juízo, que é o seguinte: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta e o falso profeta serão lançados no lago do fogo, como diz o juízo de número 7. Vamos ao juízo de número 8. Em Apocalipse 20, 10 diz: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, o diabo é lançado do lago de fogo e enxofre. Depois que terminar o milênio, quem se rebelar vai passar pelo juízo de número 9, onde diz em Apocalipse 20, nos versos de 7 a 9, o seguinte: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marchar pela superfície da e sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiram. Quer dizer, dos 1000 anos, depois do 1000 anos, aí Satanás ainda vai seduzir pessoas ao pecado. E quem obedecer à sedução, quem ceder, vai ser lançado para dentro do lago de fogo e
enxofre. No juízo de número 11, em Apocalipse 20, nos versos de 12 a 15, que diz: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí você lê os demais versículos, mas aí é o julgamento dos pecadores de todos os tempos. Quer dizer, aqueles que não participaram do período da graça, né? E não tiveram o privilégio de ser arrebatado, nem decapitado, enfim, não foram salvos. 2 Pedro 3, nos versos de 10 a 12, diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia de Iarro, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Iarro, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tá? Então, a terra será queimada a fogo, destruída com fogo. Por quê? Porque aqui andaram pessoas pecando. E porque os céus vão ser desfeitos também? Porque Satanás esteve por lá fazendo estripulia, contaminando, sujando o ambiente. E qual é a solução para isso? Aí Iarro irá criar novo céu e nova terra. E aí começará o período da eternidade futura. Louvado seja Iarro, em nome de Yahushua. Portanto, meus amados, esses juízos marcarão esse período futuro que poderá começar a qualquer instante. Vou repetir: ninguém sabe o dia nem a hora em que começará a acontecerem estes juízos. Até o dia do arrebatamento, eles não acontecerão. Porém, toda a estrutura, a conjuntura mundial mostra que teremos um governante global eleito muito brevemente. Nós sabemos, através das escrituras, que antes da revelação, da nomeação, da escolha desse governante global, os convertidos a Yahushua já partiram da terra por ocasião do arrebatamento. Por isso, amados, esteja pronto. Esteja pronto, porque pela frente só virá sofrer. É convertido. Se você é evangélico e acha que por ser evangélico está salvo, você está enganado. Se você se converteu e acha que por ser convertido, está enganado. Só subirá no arrebatamento quem for convertido e, no momento, no exato instante do arrebatamento, estiver íntegro e irrepreensível, sem mácula. Como fazer para estar pronto? Toda vez que você cometer um pecado, você se arrepende imediatamente, para que, se no minuto seguinte houver o arrebatamento, você esteja em dia com o Mestre Yahushua. Não deixa para fazer revisão de vida, confissão de pecado,
mais tarde, à noite, depois do jantar. Não. Viva orando para que o Espírito Santo mostre a você qual é o pecado no qual você está, você praticou, se arrependa imediatamente, deixe esse pecado, se quiser subir no arrebatamento. Eu sei que qualquer pessoa convertida com um resto de bom senso não quer ficar após o arrebatamento. Mas lembra de uma coisa: ainda que você esteja pronto, ainda que você esteja se cuidando, lembra que na tua casa poderá existir várias pessoas que ainda não estão, e é responsabilidade sua levar a verdade para elas. Mais do que isso, se os vizinhos não conhecem a verdade, você tem a obrigação de levar a verdade para eles. Mais do que isso, se os parentes de perto e de longe não conhecem a verdade, você tem a obrigação de levar a verdade para eles. Você tem obrigação, você que é convertido, lembrando, quem é convertido tem a obrigação de levar o evangelho a toda criatura. Mais do que isso, fazer discípulos de todas as nações. É tempo de estar pronto. Não deixa para o minuto seguinte, a hora seguinte, outro momento. Quando o Espírito Santo revelar, quando você errar, imediatamente se arrependa e ore. Porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, abençoa os da minha casa, os meus parentes, vizinhos, amigos, conhecidos. Me usa como te aprouver para que eles se convertam e estejam prontos no arrebatamento. Me usa, Pai, como te aprouver para levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Me usa, Pai, para fazer discípulos de todas as nações. Eu te peço e te agradeço em nome de Yahushua. Assim seja!